Bem-vindos ao podcast Impulsionadoras, que é o podcast da revista Moda A. Eu sou a Ana Macari e hoje estou aqui com uma convidada maravilhosa que, por um acaso, está dentro desse grupo seleto de mulheres que fizeram a edição 30 da revista Moda A. A revista Moda A comemorou os 10 anos, né? Eu tive que fazer essa parte dessa capa. E eu convidei um grupo de mulheres para estarem comigo, inspirando tantas outras aí com as suas histórias de vida. Vocês podem conferir essa revista no digital, que é no www.revistamodaa.com.br. No nosso Instagram, que é Revista Moda A, também sempre estou pincelando conteúdos para vocês ficarem de olho aqui na história delas e tantos outros que participam das edições. E hoje resolvi então chamar a Jess, como eu chamo, que é a Gessana Morcellini. Estou apresentando. Jess, seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar participando Ai, que desse delícia. podcast, nesse momento tão importante de 10 anos da revista. Ai, que delícia. E a Jess, então, é minha convidada de honra. Está começando esse bloco de entrevistas que eu vou trazer essas outras inspiradoras e não pretendo parar, né? O podcast, ele toma um tempo que a gente tem que se planejar, se adequar, mas eu como um pouco de barriga, como dizem, dou uma patinada, mas eu tô aqui com coragem e muita disposição, porque a revista é sobre isso. A gente, nós mulheres inspiradoras e batalhadoras e empreendedoras, a gente equilibra muitos pratos. Nem sempre a gente dá conta de tudo, né, Jess? Isso. Vamos falar sobre isso. Sim. Então, eu sei que comecei o podcast, não sei se eu já te contei, antes da pandemia. A gente gravou muitos podcasts, foi muito legal. Mas a gente perdeu o time, sabe? Então, assim, tem que ter vontade, tem que... Hoje eu tô aqui, ó, tô bem mais à vontade, falei pra Jess que eu ia gravar de pé descalço, tô na sala da minha casa, porque agora eu não tô mais querendo impressionar ninguém. Uhum. É o dia a dia, é a realidade, é a nossa verdade. Sim. Então, esse bate-papo aqui é realmente desconstruído, sem ensaio. A Jess tá nervosa porque eu não ensaiei nada. E eu quero conversar assim, à vontade, né? Sim. Então, mais uma vez, Gessana Morcellini, para vocês, em primeira mão. Uhum. Bem-vinda mais uma vez. E agora eu quero te agradecer por ter participado da revista. Foi um momento ímpar, foi muito bacana. A Jess também participou do talk show no shopping, foi minha convidada. E o talk show foi muito legal. Nessa revista tem as fotos, vocês podem comparar ali, dar uma olhadinha depois. Lembrando que é a revista digital no site, mas também tá rolando a revista impressa por aí. Quem tiver acesso, né? Sim. Por enquanto a revista é só local, é só em Pato Branco que você vai encontrar a revista impressa. Mas digital tá rolando. Eu já mandei para outras cidades, hein? E eu também, eu levei pra Balneário, tá? Muito bom. Eu não sei se eu te contei que a revista tá começando em Balneário agora, nossa sucesso. primeira franquia. Uhum. Então tá rolando por aí. Então agora vamos a Jess. Conta pra gente, conta pro nosso público, pra todo mundo, quem é a Jess? Gessana Morcellini. Primeiro, Ana, muito obrigada pelo convite fazer parte da capa da revista. Eu adorei. Não imaginava tão cedo fazer parte de uma capa. Sério? Então, fiquei muito feliz com o seu convite, feliz por ter conseguido aceitar esse convite, porque é um desafio também. E eu acho que estar ao lado de pessoas que também querem crescer, que também empreendem, que sofrem, que batalham, que também têm os seus louros, é sempre muito bom, porque a gente vê que a gente não está sozinha nesse mar, né? Que é complicado às vezes. Eu falo tanto sobre isso. É o dar as mãos, né? Então, quando você tá morrendo ali de dificuldade, incertezas, você sente que tá difícil pra você e você pensa, será que é só pra mim que é difícil? Aí você vai dar a mão pra alguém que tá nessa mesma fase. E de repente pra ela foi difícil, mas ela já deu um passo a mais. Sim. Aí você se inspira nela. E aprende, né? Claro. Com os erros e com os acertos. Por isso que é importante essa troca. Exatamente. Então, eu que tô indo muito pra essa vibe da energia, tô desmistificando esse universo dos meus livros, eu falo muito sobre isso, que não é também só a questão ensinamento, né? Eu não tô aqui só pra aprender, mas eu me deixar tocar pela história da outra pessoa. É frequencial. Hoje eu acredito muito nisso. Eu sei que você é minha parceira desses assuntos. Com certeza. Né? Sim. Então a tua presença, embora talvez você nem saiba, e você vai ser vista por pessoas que você nem imagina, que vão se conectar com você, e você vai inspirar, porque a pessoa vai falar, cara,
eu me vejo nela. E ela pode, então eu também posso, e ela vai lá e ela faz. Com certeza. Isso é Com muito certeza, legal. isso é muito, muito bom. É como eu falei, às vezes a mensagem, às vezes não, eu acredito que a mensagem é mais importante que nós mesmos. Exato. E por isso que a gente precisa falar e comunicar, né? Porque tudo comunica, como o Eu nome do sou a seu. defensora da Com certeza. comunicação total. Então a gente precisa que a nossa mensagem chegue antes de nós mesmos, né? Eu acredito Exatamente. muito nisso. Eu também. E você perguntou quem eu sou. Eu Conta sou pra nós. educadora. E eu demorei muito tempo para aceitar esse nome, educadora. Eu vim de família de professores e aquela reclamação de sempre, né? É difícil ser professor e é mesmo. Difícil. Eu ouvi de um colega do doutorado que era chão de fábrica. E eu não gostei daquilo, mas eu comecei a refletir e falei, realmente, ser um professor de escola pública é você trabalhar no chão de fábrica. E é o professor que molda toda a sociedade. Ele deveria ser o mais valorizado, e não é. Porém, eu acredito sim na valorização da educação e eu defendo como posicionamento que o professor, o educador, merece sim ser valorizado e bem pago por isso. Eu também. Então, esse é o meu posicionamento. E da revista Moda também. Com certeza, é fazer dinheiro. A gente fala muito sobre comunicação e fazer trabalhos e tudo mais. A gente também quer ganhar dinheiro, também quer contribuir com a sociedade com aquilo que a gente ganha. Então, eu acredito nesse posicionamento que o professor também merece ganhar dinheiro. Só que talvez não sejam nos moldes convencionais. Então, a gente precisa fazer diferente. E é isso que eu tenho feito agora na minha vida. Então, eu passei por muitas áreas, eu sou arquiteta também. Dentro da arquitetura, eu fui para a área da educação, tanto no ensino formal, no ensino superior, como professora de 9 disciplinas, né? Arquitetura é muita coisa, né? 9 disciplinas. 9 disciplinas. História da arte, restauro, arquitetura brasileira, até desenho de arquitetura. E era muito engraçado porque dentro do curso de arquitetura eu não desenhava nada. Sério? E eu gostava daquilo, só que eu chorava, não conseguia fazer nada. Capaz. Quando eu me formei, eu falei, eu preciso aprender isso, porque é uma coisa que me toca o coração, eu queria aprender. E quando veio a pandemia. E aí eu aproveitei aquele momento para desenhar. Passado um pouquinho ali, ainda a gente não tinha saído 100% da pandemia, eu fui chamada para ser professora de desenho dentro do curso, por conta de tudo que eu estava publicando, compartilhando, né? E acabei ensinando. Tem os meus cursos online também, que eu ensino desenho de arquitetura e toda a parte de história da arte. Tem o canal do YouTube onde eu falo de história da arte e também nessa autonomia que o artista deve viver do que se ama. E nessa eu acabei encontrando mulheres, mais de 40 anos, que cansaram de viver a vida que todo mundo diz, né? Que é a vida certa, que é você fazer um concurso, ou enfim, aquilo que as pessoas falam que é o real. O tem que. E me encontrando no YouTube, elas falam, agora eu tenho a coragem de seguir esse caminho, que é exatamente isso que você acabou de falar. Pessoas mais de 40 anos. Então, assim, a gente fala, não sabe muito bem para quem a gente tá falando. E quando essa mensagem começa a chegar e os feedbacks começam a chegar, a gente percebe que a gente tá alcançando pessoas que a gente não imagina. A primeira coisa que eu quero te dizer, que bacana que você conseguiu se encontrar, encontrar papéis, mesmo que hoje não te sirva necessariamente, você não tá mais na arquitetura, né? Tá deixando um pouco para trás, mas isso construiu tua base, né? E a arquitetura, ela tem uma base linda. Eu gosto muito da arquitetura porque ela influencia demais na nossa história, na moda, né? Então, na cultura, então eu gosto muito. Então, essa base, com certeza, por mais que você não imagine o quanto ela faz parte, né? A arquitetura, ela engloba todas as atividades humanas, todas. Sim. Então, eu amo arquitetura, eu amo a parte teórica, eu amo estudar arquitetura, sou professora de história da arte. E quando eu estava no meio do curso de arquitetura, eu percebi que eu gostei muito mais de arte do que eu imaginava. Sempre tive essa arte dentro de mim, né? Mas sempre tive medo também de ir, porque a sociedade tem uma crença que artista é pobre. Exatamente. Né? Meu Deus, eu tava pensando nisso esses dias. Sim. E mesma coisa da posição do Por exemplo, educador. se você for para um lado artístico, você vai ter que ter uma profissão, porque as pessoas vão te perguntar, mas eu pinto. Tá, mas e você faz o quê? Não, mas eu pinto, mas você faz o quê? Né? Parece que a pessoa não entende. Como se fosse você um tem que falar, apenas. tá, eu sou arquiteta, mas eu pinto. Pensa que você pinta de vez em quando, que é na margem, né? Nunca é o foco. Eu acho que eu quebrei um pouco esse paradigma, justamente com o nosso amigo Zanotto, que já foi colunista da revista, que me mostrou que dá para viver da arte e o quanto isso é legal. Depois veio o Rodrigo, incrível. Tô citando aqui pessoas do nosso meio, mas que a gente viu acontecer arte, né? Então, para mim é muito bom conviver com pessoas assim. O que eu sempre falo para os meus alunos de arquitetura é a mesma coisa que eu falo para o pessoal que quer empreender nas artes. Artista é empreendedor. Se você esperar cair do céu o trabalho, assim como você não pode esperar clientes cair do céu na revista. Não bate empreendedor aqui na minha porta, guria. Acredita ou não bate. Pois é. E nas artes, na arquitetura, em qualquer profissão é a mesma coisa. Só que não existe essa mentalidade. Então, dentro da escola, lá, quando a gente ainda é criança, se dá muito mais ênfase na matemática, nas Olimpíadas de Astronomia, até do português um pouco. Se for discutir a educação, a gente Exatamente.
E é por isso que o meu posicionamento maior hoje é que a criatividade é a maior habilidade do ser humano, para qualquer área. E por isso eu atuo em duas frentes. Essa área de educação, que a gente trabalha com os professores, criando cursos para que essa integração das disciplinas e a multidisciplinaridade faça parte da educação como um todo. E também dentro do Eneagrama, porque eu acredito que todos nós somos uma tela em branco. Só que muitos de nós não sabemos que temos o pincel na mão. Não. Tem gente que passa a vida e não percebe que você faz a pintura da sua vida. Então, eu gosto de trazer essa analogia com as artes. Faz sentido. E por isso eu criei o Eneagrama Mágico. É como se o pincel fosse o nosso toque de mágica, onde eu posso transformar a minha vida como eu quero, dentro do que eu quero. Mas para isso precisa do autoconhecimento. Isso é uma base fundamental, né? Eu Sim. acredito que em qualquer área, eu estou defendendo isso à torta e à direita nos meus livros, o autoconhecimento é fundamental. Mas o que eu quero que você explique um pouquinho melhor, vamos separar as caixinhas, né? A Jazz educadora e o Eneagrama. Então, só para as pessoas entenderem o que é Eneagrama, porque nem todo mundo conhece. Sim. Eu conhecia já há algum tempo, mas eu não tinha a profundidade. E isso eu comecei a sentir falta de entender um pouco mais das personalidades das pessoas, por gerenciar minha agência, de, né, ter que cuidar de RH, funcionários e não sei o quê. E de repente tá escrevendo para pessoas, na revista tá lidando com diversos gênios de pessoas que você não sabe exatamente como interceder, como abordar. A gente tem essas dificuldades, né? E aí que eu fui conhecer, então, o trabalho da Jazz com o Eneagrama e amei. Então, eu fiz um curso com a Jazz e ali foi muito legal, foi o start para entender um pouco mais. E hoje eu até já tenho que chegar para ela e falar assim, o que você me fala? Como que você me orienta a lidar com a pessoa tipo tal? Sim. Eu já tive que recorrer a Jazz. Que bom ter uma amiga que entende disso, né, gente? Mas eu quero que você conte então um pouquinho do Eneagrama para depois a gente voltar na educação. Sim. Então, o que é o Eneagrama? Então, o Eneagrama, eu chamo ele de mágico porque ele desvenda as personalidades das pessoas. Então, se eu acredito que existem, e sempre pergunto para as pessoas, você acredita que existem personalidades fáceis e difíceis de lidar? Olha a pergunta aí, gente. Vocês acreditam nisso? Sim. Então, geralmente a resposta é sim. Tem pessoas que são fáceis de lidar, que são tranquilas, e outras que são muito difíceis. E o que diz isso? É a personalidade. E normalmente é difícil, dorme na cama com você, ou mora na mesma casa. Geralmente, né? A experiência Nunca é a diz isso. gente, né? Não, nós não somos difíceis, né? Somos muito fáceis de lidar, né? Então, assim, o Eneagrama é um sistema de 9 personalidades, onde cada personalidade tem um padrão comportamental. E esse padrão comportamental é o que vai, de forma inconsciente, reger a sua vida. Então, se você não consegue se olhar, você vai acabar sofrendo os danos daquele padrão, que vai te trazer algumas coisas positivas ou negativas. Cara, isso é bem interessante, né? Porque a gente não percebe ou tenta fugir disso, que existe um padrão por trás. Existe. Talvez por ignorância mesmo, tudo bem, a gente não é ensinado na escola, né? Mas se você for um pouquinho além do que te ensinam, além do que tá no currículo, você vai cair nessa, de começar a perceber algumas coisas. Aí vem o autoconhecimento, que daí você vai começar a se questionar. Mas principalmente questionar quem tá te incomodando, né? Normalmente você começa por ele, a abordagem, nunca por você. Sim, mas muitas vezes vem a pergunta, se você é um pouco mais introspectivo, por que isso me incomoda? Aí, ótima essa. Eu quero mudar. Porque às vezes por exemplo, eu sofri bullying na escola. E eu sofri até pouco tempo atrás, até entender por que eu sofria. Mas qual que é o comportamento que eu preciso mudar para que esse comportamento não se repita na minha vida? Então, entender os padrões comportamentais e entender os padrões que nos regem na vida não é a mesma coisa. Mas quando você entende o seu padrão, você entende por que você está emitindo uma frequência que atrai essas pessoas para a tua vida, para que você aprenda ou continue repetindo esse padrão. Então, ele é bem importante que você entenda a sua personalidade para que conseguir ter o poder da sua vida. Complexo. E é complexo isso, hein, Jazz? Como que pode? Sim. Só que as pessoas vivem a vida sem se dar conta disso. Exatamente. Percebe o quanto que é importante você ter esse conhecimento nas suas mãos para que você consiga viver uma vida de forma mais plena, mais assertiva? Eu sou defensora do Eneagrama, né? Mas eu digo assim, enquanto as pessoas não assumirem
com autorresponsabilidade, o papel delas Uhum, no problema, né? Então, tem muito de você no problema que você está vendo. uhum. E eu acho que essa abordagem tem que ser despertada na nossa visão, né? Sim. Porque daí você começa a puxar o controle da situação para perto de você. Então, isso eu chamo de aceitar as sombras, né? É você saber que tá tudo bem, você tem problema com tal coisa, tá tudo bem. Só traz isso para perto para você poder saber os caminhos, né? Sim. Então, quando a pessoa começa a entender cada vez mais isso da autorresponsabilidade, cada vez puxando mais, vai chegar um momento que ela vai ter que falar, tá faltando repertório, vou ter que entender um pouco mais. Aí vai cair num estudo do enneagrama, Uhum. assim como pode ir para um psiquiatra, uma psicóloga, fazer terapia. Sim. É ali que você desperta. Enquanto você culpar todo mundo pelos teus problemas, né? É a política, é a educação, seja lá o que for, você não vai resolver. E tem diferença entre fatos, né, que é o que acontece de fato mesmo, e as percepções que nós temos. Que aí vem as máscaras. Com que lente que eu vou olhar esse problema? Com a Eu lente também. do meu sofrimento ou com a lente da realidade? Geralmente é com o nosso olhar, com essa lente falha que a gente Aham. enxerga as coisas. Nossa, eu gosto muito de pensar nisso, que tudo que você vê não existe, porque na verdade vai ser decodificado aqui para chegar em você, para você interpretar, né? Isso. Então vai ser sempre de acordo com a tua lente. Então, Sim. quanto antes você entender isso, gente, é uma dor a menos na tua E vida. é por isso que muitas pessoas sofrem e outras não sofrem com certas coisas E corriqueiras. às vezes é na mesma família. Às vezes as pessoas estão vivendo os mesmos desafios, um encara de um jeito e outro do outro. Uhum. E aí vem lá aquele que diz assim: nossa, o fulano tem sorte. Uhum. Nossa, eu avalio muito isso, sabe? Sim. Tipo, sorte ou será que ele tá decodificando dentro dele de uma maneira que você não tá? Isso. Você tá preso em que dor, em que trauma? Aí Uhum. vem, né, N teorias e aplicações que vários profissionais podem te ajudar de algum jeito. Isso. Mas olhem pra si, né? Eu acho muito legal. Sim, dentro do Enneagrama, cada personalidade tem uma inteligência emocional, um vício emocional, que vai mostrar como que você lida com o mundo, né? E o tipo 5 tem a virtude da desidentificação, ou seja, ele consegue olhar o problema de fora sem se identificar. Para mim, é uma das maiores virtudes, porque, dado aos fatos da sua vida, você, ao invés de se identificar aquilo, sofrer e já botar uma emoção que pode... Vem a emoção. A emoção é muito rápida. A emoção é o que, na verdade, desanda muito as coisas, às Desanda. vezes. Então, se você, antes de agir, você consegue olhar de fora a situação, e para mim essa é a maior chave do Você sabe que a autoconhecimento. palavra que eu aprendi com você, não que eu não conhecesse, mas que eu encaixei na minha vida, que eu não usava, é desidentificação. Uhum, Porque eu sou aquela que, se eu vejo uma cena, um comercial de margarina, eu choro junto, sim. eu compro a dor da pessoa, e eu tenho essa habilidade, que talvez seja um problema, né? Ou Uhum. até então eu achava que era legal. Se eu vejo alguém sofrendo, ou alguém fez mal para uma amiga, eu já pego o ranço junto na mesma hora, assim. Uhum. Eu me deixo levar. Sim, Quando eu vejo a amiga voltou com a pessoa, e eu tô com ódio da pessoa, da sim. pessoa que fez mal pra ela, Sim. entendeu? Aham. E depois que você me falou muito sobre a desidentificação, você consegue olhar e falar, tá tudo bem. Sim. É falha aqui, é falha ali, os dois se aceitam assim, porque os dois são assim, sabe? Você olha toda a situação de fora e não se Mais identifica. analítico. Continua o caminho. E é mais fácil de resolver também. Exatamente. Não quer dizer que você não vai sofrer. Mas se você já começa a jogar esse jogo de qualquer personalidade, você já consegue ser um pouco mais calmo na resolução dos problemas. Mas essa não é frieza, talvez até seja, mas é a neutralidade. Isso. Você consegue ser neutro. Então, eu depois que eu entendi isso, e olha que engraçado, eu estudo a espiritualidade também há muito tempo, né? Eu falo da espiritualidade num todo do que é invisível aos nossos olhos, mas a psicologia eu estudo há muito tempo, na faculdade tive matérias, né? Como você falou, dentro da arquitetura foi para um lado e eu dentro da comunicação fui muito para esse lado da psicologia. Eu gosto muito do comportamento humano. Sim. Fui estudar neurociência, tudo para entender. Uhum. Mas eu vejo muito, então, essa questão de você conseguir olhar, hoje, né? Olhar sem deixar ir junto. Uhum. Ser só observador. Uhum. E antes eu era muito aqui, ia junto. Sim, né? Mas assim, eu gosto de fazer a pergunta inversa. Se você jogar muita emoção em cima, você resolve o problema? Claro que não! Entendeu? Então fica mais Você só fácil. vai entender com maturidade. Sim. Que a emoção te leva por um caminho descontrolado. Sim. Isso eu tive que aprender sendo mãe, me descabelando, né? Claro que sim. E vai ter situações que você vai se sair muito bem e outras que vão te tirar do sério. E aí que entra o autoconhecimento e, claro, né, esses nozinhos da vida que a gente vai aprendendo a desenosar. Faz parte e a gente sempre vai ter. É incrível, Jazz, incrível. Eu gosto muito do teu trabalho. Com o Enneagrama, você fala de uma... Por ser educadora,
ela fala de uma maneira muito... como é que eu vou dizer? Você tenta Didática. simplificar, é didática. Você tenta simplificar, mas você fala com carinho. Tipo, você consegue ser acolhida. Quando você tá explicando, eu consigo, pela tua maneira de falar e tudo mais, eu acabo entendendo de uma maneira simplificada. Isso é dom. Você sabe que a educação é dom, né? Eu li no livro do Você Pitágoras conhece uma dom. vez que ele falou assim, que ele nasceu... Quando o Pitágoras nasceu, os pais deles levaram para as Pítias, que são os oráculos naquela época, né? E Pitágoras é um filósofo Ah, pré-socrático. claro que eu sei, adoro. Eu amo Pitágoras. Numerologia. E bruxão também, né? Eu estudo numerologia de Sim, Pitágoras. bruxão. Ele é matemático, filósofo, muitas Adoro. coisas. E a Pítia falou assim, a missão de Pitágoras é aprender para ensinar. E quando eu vi aquilo que se tocou no meu coração, e foi em 2018 que eu vi essa frase, só que até então, nesse momento, eu era muito tímida. Só que o meu coração aceitou, não sei, absorveu aquela frase. E eu falei assim, como que eu vou ser professora? Como que eu vou ser comunicadora? Como que eu vou aprender para ensinar, sendo que eu não consigo falar porque eu tenho a timidez? E eu ouvi uma voz dentro de mim que falou bem assim, ó, não se preocupe com isso. No momento certo vai dar certo. Aham. E de repente, eu posso dizer assim, claro que uma série de fatores, mas parece que do dia para noite eu acordei com tanta indignação que a minha voz saiu. A comunicação que a gente fala. E eu acho que me indignei tanto que eu falei, não, preciso falar. E foi por uma revolta, né? Uhum. Mas essa revolta acabou sendo algo positivo para que eu pudesse perder a timidez e falar. Olha o que eu falei das sombras antes. A gente tem que integrar as sombras e não desprezar elas. Sim. Você conseguiu, através da raiva, Uhum. de uma indignação que Uhum. dói, que não é fácil, Sim. você conseguiu dar um Impulsionou. salto. Me impulsionou. Então, nem tudo que é negativo, o resultado pode ser negativo, Sim. se você souber tirar proveito da Uhum. situação, né? Um proveito no sentido positivo também, né? É fácil de entender se você conseguir aceitar que você é aquilo. Sim. E você não tem que desprezar aquilo, você tem que saber lidar com aquilo, Uhum. né? Então, eu acho bem E que tudo isso tem o lado positivo e o lado negativo. Uhum. Então, se você é uma pessoa comunicadora, vai ter uma hora que você vai falar uma coisa que não deveria. Eu me travo muito por isso, porque eu simplesmente acredito que eu tenho que ser a minha mais pura verdade. Só que dentro de ser a minha verdade, eu também estou aprendendo, falando, discutindo, questionando e sendo eu mesma. Uhum. Só que isso me deixa sendo um pouco vulnerável às vezes também, porque eu não construo uma retórica para vir aqui dar um aulão para você e mostrar que eu sou melhor que você. Eu não tô nem aí para quanto você é boa, quanto eu posso ser boa. Isso não é o nosso problema. O problema é que para mim, né, com relação ao meu soltar a minha voz, eu quero ser verdadeira, eu quero tocar as pessoas justamente por isso. Uhum. Então eu fico me perguntando assim, hoje mesmo, né? Tava surtando aqui, vou ter que falar já que eu tô falando sobre isso, né? Sim. Por exemplo, uma pessoa fofoqueira, né? Você escuta assim, você é fofoqueira. Cara, tá errado ser fofoqueira? Eu fiquei pensando nisso. Não tô aqui dizendo que eu sou fofoqueira nível, né? Não, o que eu tô dizendo é assim, é uma pessoa que recebe essa sombra, tipo, você é fofoqueira. Só que assim, o que é o certo? É você falar sobre as coisas ou você esconder coisas dos outros? Eu acho que a pessoa que fala, como eu sei que eu falo bastante, então volta e meia escapa uma coisa, acabo falando mais do que devia, né? Já aprendi na vida que sobra pra mim de tanto que eu falo. Sim. Mas por outro lado, a partir do momento que eu integrei isso e falei, não quero, eu quero usar o lado bom disso também, eu comecei a falar coisas e também receber o lado muito bom disso. Mas o que eu quero dizer ainda com isso? Que a pessoa que quer saber, que tá antenada nas coisas, no mercado de trabalho, por exemplo, uma pessoa que trabalha com investimentos, ela tem que saber o que está acontecendo no mundo dos investimentos. Ela é fofoqueira porque ela está estudando isso? Ou porque ela está falando sobre isso na internet? Ela está ensinando os outros? Sabe, tipo, essa pira que vem assim do tipo, a consciência pequena de pessoas que estão ainda julgando outras pessoas, caem muito nessas características que te levam para um lado estigmatizado. Então, assim, se eu pegar isso, por exemplo, assim, porque eu sou falante, e as pessoas brincam comigo assim, por exemplo, meu Deus, quer saber um negócio, vem falar com a Ana, porque eu tô antenada, né, eu tô sempre buscando, então eu sou a maior fofoqueira da parada, já tem uma revista, tô falando... Entendeu? Não é por esse lado. Eu vejo assim, para mim o errado é quem tá tentando tirar a informação do outro. Entende? Ou prejudicar. Porque daí entra a intriga. A intriga é você falar
coisas erradas. Você mentir, você usar de uma calúnia, Uma informação construindo para ser maldoso. é uma informação justamente mal. Agora, você ser aquela pessoa que tá antenada e tudo mais é o caminho. Então, eu tô aprendendo muito sobre essa questão da informação. A informação é importante. A informação é energia. Então, eu quero sim ser a fofoqueirona, se tiver que ser uma pessoa que tá trazendo. Eu gosto de brincar a fofoca cósmica. Sim. A fofoca cósmica, que é isso que tá solto aqui, ó, eu vou falar mesmo. Porque eu quero que as pessoas sintam que existe algo a mais, mas só como questionamento. Eu venho aqui, acelero em você uma dúvida, planto em você uma semente para que você pense um pouco mais sobre isso. Sim. Então eu comecei a soltar meu lado de comunicação quando eu aceitei que eu tenho que ser verdadeira. E os resultados começaram a ser melhores. Sim. Então os livros, né, e tudo mais que eu comecei a desandar, a escrever sem parar, mas também era um bloqueio que eu tinha de criança, que falar demais era feio, que eu tinha que me controlar, que tudo aquilo que ensinam para criança, né? A educação de antigamente, em outros moldes, Sim. que não estimula a autenticidade. Então, hoje, grande falha educacional para mim é tentar colocar crianças engessadas em situações que servem genericamente, né? Sim. E aí a gente entra na startup. Daí quero chegar ali. É exatamente nisso que a gente entra, porque a gente acredita que a educação a gente não acha que todo mundo concorda que a educação do jeito que não funciona. Não funciona. Todo mundo um atrás do outro. Você sabe que eu tava. Vou só fazer um parênteses assim, né? Tipo, tanta coisa mudou. A gente tá com um celular aqui, eu posso falar com alguém do outro lado do mundo. O celular, eu faço uma ligação de vídeo, é instantâneo, é lindo, você guarda as coisas na nuvem, tudo super tecnológico. Sim. E você vai ver a sala de aula ainda é como era 60 anos atrás. 100 anos. 100 anos atrás. Exatamente. Só que a gente não consegue mudar esse sistema, né? É. Então a nossa ideia é mudar o modo de ver as coisas pro hoje. O sistema vai continuar igual, as aulas, o conteúdo vai ser igual. Encarar o sistema, Não tem como. Tem que se adaptar. Não, tem que se adaptar. Então a gente quer trabalhar sobre a mentalidade de como ver um conteúdo. Então, ao invés de ver um conteúdo de matemática separado de português, separado de ciências, separado de geografia, a gente pega um conteúdo e trabalha todas as disciplinas em um conteúdo. Sim. Isso se chama integração e multidisciplinaridade. É muito mais fácil de uma criança aprender um conteúdo quando ela consegue relacionar com outras coisas. Então, se você vai estudar astronomia, você pode estudar os planetas em si, você pode estudar matemática. Você pode estudar até na arquitetura, a incidência do Sol dentro de uma edificação. Física. Né? A física, a projeção de uma sombra dentro de um... No mestrado a gente chamava de gnomon. Eu estudei astronomia no mestrado de educação. Olha que legal. Muito legal, que era um sonho de criança que eu tinha. Eu fiz mestrado em educação, mas eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina em astronomia. Então foi muito interessante de entender. Foi aí que me veio esse conceito de um assunto que pode pegar todo mundo. Claro. E eu aprendi muito com esse professor. Como no mestrado a gente tem pessoas diversas dentro de uma sala de aula, ele não dava aula assim. Eu vou dar a aula e vocês vão ficar ouvindo. Cada pessoa dentro da sua profissão preparava uma aula e trazia dentro do assunto da astronomia aquilo. E funcionou muito. Funcionou muito. Eu trabalhei dentro da fotografia. Fui sair às 3 da manhã fotografar as constelações no frio, porque era inverno. Tem constelações que aparecem só no inverno. Na Aurora Boreal, você me convida. Vamos. Já aprendi a fotografar o céu. Eu aceito. Foi um momento muito interessante de aprender a fotografar o céu. Que fantástico. Aprender a olhar para o céu. Então, uma matéria de astronomia, onde teoricamente seria matemática. Tipo, você pensa, o que eu vou fazer com isso na vida? Nunca Sim. vou. Inclusive, no dia que eu fui me apresentar, eu falei, professor, eu queria ser astrônoma quando eu era pequena, mas minha mãe falou assim, que eu não poderia ser. Eu falei, por quê? Dela, porque você não gosta de matemática. E aquilo me frustrou de um jeito, porque eu realmente não gosto, não sou da matemática. Ali você entrou numa caixinha. E entrei. E eu cheguei me apresentando e falando isso. Daí ele falou bem assim, mas astronomia não é só matemática. Ele falou uma coisa que pra mim, aí mudou minha cabeça. Mudou. E a startup surgiu daí. Ele falou assim, mas você é da parte de arte e de arquitetura. Na arte, nós estudamos a cosmologia através das pinturas rupestres. Os nossos antepassados, eles já estudavam e analisavam o céu. E eles registraram isso nas cavernas. Eu falei, nossa. Na arquitetura... Tipo, caiu. Sim. E ele não falou assim, ai, arte nada a ver. Não, pelo contrário, ele abraçou aquilo. Ele abraçou quem eu era dentro daquilo que ele era. Isso é um educador. Isso é um educador. Sim. E é esse tipo de educador que transforma as vidas. E é esse tipo de educador que eu tenho um sonho em ser. De poder transformar as pessoas dessa forma, como ele me transformou. E, assim, é até difícil porque ele acabou falecendo na pandemia. Olha. Então ele era um professor que mudou e tocou tanto minha vida em tão pouco tempo e acabou indo.
que hoje eu não consigo olhar para o céu sem lembrar dele. Ah, que lindo. Ele falou um dia, vocês sabiam que a lua aparece de dia? Para algumas pessoas é óbvio, mas tem pessoas que não reparam isso. Toda vez que eu vejo a lua de dia, eu lembro dele. Que legal. Então, ele mudou minha vida e trouxe esse conceito de, na arquitetura você também vai usar astronomia. Por quê? Porque a incidência solar dentro de uma edificação é o estudo da astronomia. Então, eu falei, por que não pegar esse conceito de integrar tudo e trazer onde o aluno vai aprender melhor? Porque eu não fui uma aluna que aprendi dessa maneira convencional. Eu tive dificuldade de aprendizado, mas eu já... não pelo intelecto, entende? 10 anos mais velha que você, ou mais. Pois é. Como que era antigamente? Eu fui para a escola só para ir, porque assim, não acho que foi efetivo na minha vida, porque eu não consegui prestar atenção. Teve um dia na faculdade ainda que o professor falou, era aula de conforto térmico, e ele, não sei o que ele falou do Egito. Para mim acabou a aula, eu só fiquei pensando nas pirâmides e fui noiando. Eu também. Hoje eu identifico com características de TDAH. Tipo, eu não sei se eu tenho, porque eu nunca fui fazer teste neurológico, mas me adapto bem no conceito, né? Mas era assim, chegava um assunto desses e eu me dispersava. Sim. Assim como é hoje nos podcasts, em qualquer lugar, eu falo, por isso que eu falo assim, eu me permito me soltar. Sim. E quando eu era criança, eu era essa pessoa que se soltava. E me colocaram nessa caixinha. E aí eu tava indo por um caminho que não tava feliz, eu não tava me encontrando, não tava deixando o meu potencial agir, né? Sim. E aí eu digo, colocar a alma na minha comunicação, eu não tava me liberando. Então eu consigo te entender perfeitamente, porque eu me adapto muito nesse conceito. Sim. E uma outra coisa que para mim fez toda a diferença na trajetória da minha vida foi que a primeira vez que eu fui para Paris, era meu sonho ir para Europa, né? E eu ia, olhava as coisas e falava assim, ah, legal, bonito, e seguia em frente, sem conhecer a história. E quando eu voltei, eu morei na França, fiz um intercâmbio lá. E quando eu voltei para minha cidade, que era Lille, eu pensei, eu não aproveitei Paris. Tipo, eu vi várias coisas, vi a torre, vi muitas coisas, mas eu não conhecia a história. E foi aí que eu falei, não, eu sempre gostei de história, da arte e arquitetura. Eu preciso aprender, porque eu não quero viajar uma próxima vez e ser ignorante nessa viagem. E por que a gente viaja? Você viajou agora recentemente para a Europa. Loucura. A gente viaja para ver arquitetura, para ver arte, para vivenciar coisas, para ver a gastronomia, que a gastronomia também é uma arte, para ver a moda. Tudo isso, para mim, são desmembramentos da arte. Sem falar que a arte, se não fosse a arte, a gente não conheceria a história da humanidade, porque foi através da arte que as grandes obras foram registradas e que nós temos acesso. E graças a alguém que foi inovador, alguém que foi tido como louco na época, alguém que quebrou paradigmas, alguém que rompeu barreiras, que é o que a gente está fazendo nas nossas áreas, né? Sim. Tentando fazer também. Sim, exatamente. Mas que legal, Jazz. Eu acho que o mundo está precisando de pessoas que... Até porque, assim, ó, o professor, ele já é um cara diferenciado. Porque além do propósito de vida dele, ele ainda tem esse negócio de ensinar outras pessoas a ser gente, né? Basicamente isso. Mesmo que a gente pegue uns professores ruins no meio, eu peguei, lógico que tem professor ruim no meio, mas a grande maioria dos professores, eles são diferenciados. Eles têm uma paciência, eles têm um trabalho, um propósito de alma muito maior do que só estar ali na sala de aula para ganhar uma mixaria, não é, né? É algo muito maior. Então, o professor, ele realmente, se ele se abrir para essa realidade e entender o papel dele, que é crucial na vida de uma criança, né? Principalmente das crianças, e ele conseguir encontrar essa essência dentro dele, trazer isso à tona, ele vai fazer diferença. Sim. Eu também venho de mais uma coisa, nós não tínhamos falado sobre isso, mas que a gente tem em comum, que é a família de professores, né? Eu também tenho. Minha bisavó era professora, minha avó era professora, minha mãe foi professora. Nossa. Aí as irmãs da minha mãe são professoras. Então eu tenho umas 4 tias que são professoras, e todas elas foram pessoas que ajudaram a me alfabetizar, a me cobrar. Então eu era muito cobrada até por isso, né? Sim. É um trauma que a nossa família, nós que somos da minha geração, tivemos um trauma com isso. Então, eu tive isso de ter que, né, que nem agora escrevendo o livro, eu não esperava nada diferente de mim. Parecia que eu tava em stand-by, assim. Mas por quê? Porque eu fui treinada pra isso, né? Sim. Sem querer, querendo, mas fui... E por isso que pra mim foi difícil de aceitar. E falavam pra mim que eu ia ser professora, e eu falava assim, tá louca, Deus me livre. Eu falava a mesma coisa, quando vi tava dentro da sala de aula. Então, eu ainda não entrei nessa, mas tô mais como mentora mesmo. A primeira coisa que eu falei na minha primeira aula no ensino superior foi o seguinte: hoje eu estou aqui sendo professora, mas eu não esqueci como é ser aluno. Ai, que lindo. E eu acho que aí eu me conectei com os alunos, porque dentro da faculdade de arquitetura é um curso muito brutal, assim. Não é aqui, é em todos os lugares.
onde falta um pouco de humanidade mesmo. Sério? Sim, e, inclusive tem muitos relatos de saúde mental na faculdade de Eu arquitetura. tenho um pezinho lá. Eu fiz edificações, né? Então eu tenho um pezinho. Tive aula de arquitetura, desenho arquitetônico, Uhum. resistência. Meu, tudo que você pode imaginar ali do começo, do beabá, eu tive. História da arte eu tive também. Ai, que legal. Várias coisas. Então eu aprendi muita coisa. Sim. Mas depois na faculdade eu tive história da arte de novo. Mas sabe aquela banca de arquitetura? Eu sempre comparo com o MasterChef, Aham. que é aquela banca super rigorosa que vai te humilhar, e acontece mesmo. Ai, Tem pessoas que credo. saem chorando de lá, mas não é aqui, é um padrão da arquitetura, não sei por que existe esse padrão. Só que eu não acho que isso seja. Não precisa, sabe? Eu acho que quando a gente é um professor que inspira o aluno e que vê o aluno, e aí entra o enneagrama novamente. Se eu vejo a personalidade de um aluno, eu consigo impulsionar ele dentro daquilo, do que é o talento dele, e falar assim, Ana, olha, essa parte eu indico que você vá mais por essa, porque essa aqui já não é muito tua praia. Mas se você for por isso aqui, você tem um talento. É até mais fácil de direcionar os alunos. Olha que louco isso, você falando, mas eu fazia então edificações, tinha tudo para ser arquiteta, tava lá me preparando, e eu queria arquitetura, não queria engenharia. E aí uma professora chegou para mim um dia corrigindo uma redação, e ela falou para mim assim: "Você sabe, né, Ana, você não devia ser arquiteta". Aí eu falei para ela assim, tipo, oxe, né? Que foi? O que tá falando? Daí ela falou assim: "Você tinha que ser jornalista". E ela me falou isso e eu falei, por quê? Daí ela falou, você escreve tão bem, não sei o quê, você devia ser jornalista. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Tipo, foi a única Ali mudou vez. sua vida. Mudou, eu nunca mais esqueci. Aí eu fui fazer arquitetura, fui trabalhar com arquiteta antes de fazer Você faculdade. entrou na faculdade de Não, arquitetura? eu comecei a me preparar e fui, como eu tinha técnico, eu podia trabalhar, podia assinar. Sim. Na época era até 80 metros quadrados, eu não sei hoje mais como é que é. Então daí eu fiquei um ano sabático assim, falei, vou só estudar, trabalhar para arquitetura e aprender. E aí nesse meio tempo, eu ia lá fazer os desenhos e tal, e daí a profissional chegou para mim e falou, daí a segunda vez que eu não esqueci, ela falou assim, você não devia ser, como é que ela me falou? Você tem que prestar atenção na tua carreira para você focar em ambientes externos, em fachada, você é muito boa em identidade e não em detalhes técnicos e tal. E realmente eu não sou de detalhe, eu detesto. Eu também tenho um ladinho perfeccionista e aí eu perco muito tempo ali. Mas eu gosto de coisa grande, eu sempre gostei da fachada, da placa, da logo. E aí que eu falei assim, cara, o que envolve desenho e jornalismo? Publicidade. Aí eu fui fazer publicidade, larguei tudo. Nossa. E me encaixei. Então foi aí que um conselho do professor, do educador, mudou a sua vida, né? Foi legal porque foram pessoas que, por mais que talvez nem estudassem comportamento, coisa parecida, eles conseguiram, através de um conselho. Por isso que eu digo, o mestre se apresenta de várias formas para você, né? Sim. Então não é só dentro da sala de aula. Sim. Então a educação é uma coisa que você vai levar para a vida. Sim. Por isso que esses fizeram diferença na minha vida, que conseguiram atravessar a barreira e olhar além, né? Sim, exatamente. Então, isso foi muito bom pra mim. Eu me encontrei na publicidade, mas por quê? Porque realmente tinha as coisas que me preenchiam. Embora eu hoje transito entre o escrever e o desenhar, eu não consigo largar nenhum nem outro, porque são paixões, né? Então, eu tô mais escrevendo hoje, mas eu continuo. Até deixei ali por cima que eu ia te mostrar depois que eu acabei de comprar um monte de giz e caneta e canetinha. Eu não consigo parar com isso. Eu amo também. E agora eu tô na ilustração. Tô no 3º livro ilustrado, na loucura, assim, que eu peguei pra fazer, porque eu gosto de desenhar, não adianta. Tipo, eu tô ali, ou quero escrever, parece que eu preciso ocupar a minha mão, sabe? Sim. E é muito louco isso, que a gente pode falar um pouco sobre isso, o podcast é nosso, afinal de contas. Com certeza. Mas tem muito a ver, né, pra quem não entende, assim, o braço, essa altura aqui, tem muito a ver com esses chakras que estão aqui. Chakras é uma palavra que todo mundo entende, mas pra quem não entende, é um centro de energia que tá circulando, que é aqui no pescoço, principalmente, é a da comunicação. Então, quando a gente já está atingindo níveis, vamos pensar assim, que você já está deixando para trás o modo sobrevivência, né? O modo competição, você já está deixando para trás essas coisas, porque para nós já chegamos naquela fase que não é só mais isso que importa. É bom ganhar dinheiro, é bom ter vida social, é legal. Tem várias coisas que são boas, mas pra gente a significância,
né, você ter aquele preenchimento, ele já tá vibrando aqui, ó. Sim. Né? Então, assim, já junta um pouco aqui com o vórtice do cardíaco que fala que desenvolve o amor na nossa vida. Então, a gente já quer práticas que envolvam isso, que envolva botar a mão em alguma coisa que seja com propósito, que faça bem para outra pessoa, que Sim. você se expresse, que você. Então, quando a Que gente você chega. sinta, né? Que você Que- sinta, deixe reverberar e você manifeste na tua vida de forma a trazer a criatividade, né, a criação mesmo. Isso. Então, quando você consegue chegar nesse chakra, você já está expandindo. E eu percebo também, você falando antes, assim, eu consegui liberar a comunicação, que quando chega aquela coisa assim do tipo, eu tenho que criar mais, ou falar mais, ou me expressar, e eu não vou para esse lado, eu perco a voz. Sim. Acontece muitos ataques, assim, tipo, interferências energéticas no meu campo, no meu pescoço, acontece muito isso. Tipo, eu tento vencer a resistência, né? Eu não sei se você se lembra no evento de 10 anos da revista, eu perdi a voz um dia antes. Sabe? Então, assim, essas coisas eu fico... não é possível que ainda aconteça. Mas é a tal da resistência, que é o teto. Então, assim, se até então eu cheguei nesse lugar de conhecimento, de constância, de frequência energética e tudo mais, eu bato nesse teto, você vai encontrar resistência. Você não vai conseguir passar daqui. Então, o quanto é importante a gente voltar para dentro, pro autoconhecimento, para você aumentar esse teto. Porque senão você vai chegar aqui, você vai ficar só nessas dificuldades relacionadas a esse padrão. Isso. E a gente quer mais. Precisa passar esse padrão. Precisa passar. E a próxima vez que isso se apresentar, vai trazer coisas que você vai precisar lidar e vai acontecer de novo. Até que você vai crescer. O problema, ele não vai se extinguindo quando você está expandindo e evoluindo. Mas você começa a criar uma carcaça, uma habilidade, uma competência para lidar com isso. E é isso que vai te livrar do próximo problema. Exatamente. É ter a competência. Então, quanto é interessante você buscar. Você vai passando de fase, né? E eu gosto de olhar a vida como um jogo e o Enneagrama me ensinou a olhar. Você vê como um jogo e a fase que você está. Tem fases que vão ser fáceis, tem fases que você vai no fluxo, que você... Sabe aquela fase do mar e do rio que você vai nadando? Que é tranquilo. Hoje eu aprendo E vai ter a soltar outras... de todas as formas. Sim, mas vão ter outras que você vai ter que subir a montanha, que vai ser difícil. E subir a montanha sem equipamento. E vai sofrer, e vai cair, e vai subir de novo. É tipo a pedalada. Uma hora em cima, a outra hora vai ser embaixo. Não é que quando tá embaixo é ruim, é negativo, ou você tá evoluindo. Não é. É o processo. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que dar também tempo ao tempo, tem que se respeitar. E é uma lei universal, né? Exatamente. É o pêndulo. Uma hora ele vai estar de um lado, outra hora ele vai estar do outro. Sim. E dependendo da intensidade que você vai de um lado, é a intensidade que você vai para o outro. Nossa, eu jogo muito isso, Jess. Eu falo muito isso nos meus livros porque, assim, as pessoas têm a tendência a encontrar, a dizer que não tá dando certo quando voltou pra trás. Só que pra ir pra frente você tem que fazer isso, né? Afinal, a gente tá aqui num esquema que não foi a gente que inventou. Sim. A gente tá tendo Tem que jogar o jogo da ter vida. habilidade desse jogo, afinal de contas, né? Por isso do autoconhecimento, né? O quanto que é importante. É. Você entender quais são as suas skills e quais são as que você não tem e precisa. Exato. E quais você não precisa, porque tem essa também. Exato. Você entender que você pode ser ruim em algumas coisas, que você não precisa se desenvolver naquilo. E coisas que você precisa. Que dá pra largar. Tira da mochila. Exatamente. Senão você fica carregando um peso que nem é seu. Então eu tenho escrito muito isso nos meus livros e, por incrível que pareça, as pessoas que estão vindo na minha realidade, né, que eu tenho certeza que são manifestações minhas, afinal de contas, é o que eu acredito. Estou aqui falando sobre o meu ponto de vista, né? Trouxe para a revista um monte de mulher, assim, nessa fase que está transcendendo o simples, o ato de ter uma profissão ou de ganhar dinheiro com isso. Elas estão querendo mais do que isso, que é a plenitude. Eu digo, chega um momento que você não está mais só interessada no sucesso. Você quer mais do que sucesso. Só o sucesso não te preenche mais. Né? Estar bem, né? Exatamente. Para mim, o sucesso é respirar tranquilo. É você estar bem, respirar, que a respiração flua e que você está se sentindo bem. É você estar no momento presente. Sim. Plena. Né? Eu também entendi muito isso. Gosto muito de poder falar para as outras mulheres assim, tipo, acreditem em vocês, acreditem nessa voz, nessa fagulha interna que e nos tá seus sonhos. Vibrando. Porque se você tem um sonho, significa que é aquilo que você tem que fazer. E a gente sempre deixa o sonho como um hobby ou como algo secundário, quando na verdade deveria ser aquilo que a gente deveria focar, porque não tá ali por acaso. Mas, Jess, se você for entender o sonho ele é o teto, porque você já conseguiu chegar ali. Porque eu já vi por mim,
muitas vezes eu não consegui nem sonhar com coisas diferenciadas que eu poderia estar adorando viver, sabe? Mas assim, não é nem por medo, mas você não faz parte da tua vida. Sei lá, vou dar um exemplo bobo, assim, sei lá, ganhar um prêmio Nobel, por exemplo, né? Por que não pensar nisso? Sim. Mas eu não cheguei, nunca pensei, sabe? Tipo, mas por quê? Porque o meu teto é mais baixo do que isso. Então, quando você começa a projetar os teus sonhos, você começa a expandir teu teto. Sim. Então, qual que é a possibilidade de acontecer? É maior do que quando você não sonhava. Com certeza. Então você começa a Você começa a realizar, olhar aquilo e olhar aquilo para começa aquilo. a aparecer no seu radar. E Exato. quando aparece no seu radar, uma hora você vai chegar. É. Só que você precisa se mover em Você direção precisa àquilo. botar no teu foco, porque Sim. senão nunca vai entrar no radar. Exatamente isso. É o teto que você vai aumentando. Você pode ter um teto baixinho, como você pode ter uma abóbada maravilhosa de vidro, Sim. que você enxerga muito além. Então, eu percebo na grande maioria das pessoas que eu tenho conversado hoje, em função do livro, que elas não conseguem sonhar. Elas se culpam por sonhar, às vezes. Que beozão! Sim. E daí, você como educadora, o que você faria para fazer as pessoas sonhar? Eu vejo muito isso das pessoas que chegam no meu canal. Que elas acreditam que elas não podem ser quem elas querem ser. Que elas têm que ser algo que... Ah, meu pai queria que eu fosse isso. Ou o meu marido não deixa eu ser aquilo. Eu acho que quanto mais você lutar contra isso, mais você tem a probabilidade de ficar doente, ou com uma depressão, ou uma qualquer outra coisa, mais sai do caminho. E quanto mais você sai do caminho, mais difícil a sua vida vai ficando. Porque quando você está no caminho, não quer dizer que o seu caminho vai ser fácil, mas quer dizer que você vai ter muito mais força para resolver as questões que vão aparecer naquele momento. Então, eu acredito assim, já conversei com pessoas que falam, não precisa botar o coração nas coisas, só tem que fazer o que tem que ser feito. Eu acredito que tem pessoas que funcionam assim, mas a minha personalidade funciona muito melhor quando eu faço as coisas que eu amo e acredito nas coisas que eu estou fazendo porque amo. Dessa forma, as coisas fluem muito mais. E é assim que é o meu discurso perante a vida. Fazer o que ama, ir atrás dos seus hobbies e ser hobby o que for para ser hobby, mas aquilo que você quer viver, que você quer ganhar dinheiro. E quando eu falo ganhar dinheiro, eu não falo de valores. Eu falo de aquilo que vai te sustentar para você viver a vida física que a gente precisa. Sim. Mas você ter a coragem de aceitar que você tem esse dom. Sim. E quando a gente fala nas artes, né, a gente bate muito nisso, não existe dom. Realmente, eu não sabia desenhar e aprendi, e estou aprendendo todos os dias. Mas eu acredito sim que existe uma predisposição. Eu acredito em Uma predisposição que te diz assim. É que eu não gosto de falar dessa parte mística, mas eu acredito na parte mística. Mas eu acredito que tudo você pode se desenvolver. Pode, eu também acho. Mesmo que seja algo diferente, uma pessoa difícil. Determinada e com muita habilidade, muito treino, pode vencer uma que tem o dom. Sim. Só que quem tem o dom começa uns 3 passos na frente. Sim. Né? Já começa o jogo um pouquinho na frente. Né? Só que muitas vezes as pessoas não dão sequência nessa predisposição, que é o que acontece com as áreas criativas, por exemplo. Exato. Eu nasci com o talento de pintar, mas eu vou ter que trabalhar, sei lá, como funcionário público. Você vai ser uma pessoa frustrada, vai ser ruim. Por mais que você ganhe bem, por mais que o seu concurso seja bom, você não vai ser feliz, porque você gostaria de estar fazendo outra coisa. E aí, sabe o que vai acontecer? Em algum determinado momento da vida dela, a alma vai gritar com ela, o meu livro, né? Quando o chamado acontece. Em algum momento o chamado vai acontecer. Seja na alegria, do tipo assim, cheguei, me aposentei, agora eu vou começar a descortinar isso na minha mente, e você vai atrás, ou de repente vai ser na dor. Sim. A dor vai vir porque é chamado. Você tá aqui eu acredito que a gente tá aqui para experienciar situações que você mesmo, enquanto um ser maior, que agora a gente não entende por não ter consciência total do que está acontecendo, mas o inconsciente, para mim, eu acho que tem ali muitas coisas que a gente não entende, mas que se conectam. Então, se você não precisa entender, você tem que deixar se conectar, que aí vem fácil. Aí o fluxo é nesse sentido. Solta. Né? Deixa que o inconsciente às vezes te leve para algum lugar. Mas a gente quer ter o controle. Mas não é fácil se soltar. Não é nada fácil. É bem difícil. Por isso que eu acredito assim, que primeira coisa é, a gente já falou tanto, né, de buscar autoconhecimento, mas tentar olhar para as crenças, né? Talvez você começar olhando para perto, que as crenças das pessoas perto. Comece a identificar isso, em primeiro lugar. Porque daí você começa a ver que você não está tão longe dessa bolha. Sim. Que você, por mais que você tenha dado um passo ou dois, você ainda está meio dentro e ainda tem coisas entrelaçadas. Comece a perceber o que você... para quem você trabalha, eu digo, né? Aquelas pessoas que você não pode criticar. Porque você tem laços com elas, né? O que você perde se você criticar alguém que você não fala? Aí tem coisa. Sim. Olhe para isso, olhe os relacionamentos, né? Então,
A partir do momento que você consegue a começar a olhar as crenças limitantes, os relacionamentos que estão com problema, o condicionamento que você tem familiar, cultural, estrutural, educacional, tudo isso vai formar uma característica sua para ver a vida como você tá vendo. Uhum. Então, às vezes você não tem culpa ou vítima, né? Não é isso, mas é essa característica que tá te moldando. Então você vai ter que mudar Sim. alguma coisa aqui para ver um resultado novo, porque senão Sim. você não vê. Eu sou agora muito fã do Dr. Joe Dispenza e ele tem um livro que chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, Que legal. Como Se Tornar Sobrenatural. E o que é isso? Ah, que legal! É muito bom. Por quê? Porque você olha isso que você falou. Vamos olhar as crenças. Aonde eu quero chegar e o que eu estou vivendo. Então, quando você começa a olhar o que você está vivendo, se você decide nesse momento não se identificar mais com isso, você quebra o hábito de ser quem você é. Olha, E começa a dar esperteza disso. em Que outra direção. desidentificar disso. Isso. O molde tá ali, Sim. mas você pode dar um passo para trás e olhar para isso, né? Aham, isso. Continue. E quando você olha essas crenças e dá esse passo para trás, você fala, opa, isso não faz sentido com o que eu quero construir para mim. É, Então eu vou ter que construir novos hábitos. exato. E esses novos hábitos, inevitavelmente, vão te levar para outra direção. E vão essas exigir pessoas, trabalho, que é muito aquilo que a gente trabalho. falou antes ali. Uhum. Não adianta só amar. Uhum. Vai ter que botar a mão na massa. Com certeza. Que eu costumo chamar de despender energia. Você vai ter que. Tudo são escolhas. Sim. E se são escolhas, você vai ter que. Pá, tá aqui, ó. Minha energia é isso aqui. Vou Uhum. deixar de crédito aqui. Sei lá. Sim. Passa no débito. Sim. Mas é energético. E o que você tá colocando ali pode fazer falta em outro projeto. Então, se você tá, às vezes, colocando energia demais em uma carreira que a tua mãe escolheu pra você, que o universo te colocou ali pra. Né? Porque você queria mostrar que você era alguma coisa. Olha a construção. Por que eu escolhi isso aqui? E tá levando energia, que vai fazer falta em algum momento. Sim, exatamente. A mochila energética, né, Jess? Daí tá cheio de laços emaranhados, de problemas e não sei o quê, e coisas que você perdeu tempo. E aí, quando você precisa de energia para fazer o teu sonho se realizar e mudar de vida, você não tem energia mais. Não. E não apenas não tem energia, como as pessoas da sua volta vão querer te minar ainda mais. Nossa. Não por mal, às vezes por mal sim, mas não por mal de falar assim, isso não vai dar certo. Por quê? Porque elas nunca viveram aquilo. E aí a importância de você mudar de ambiente. Só uma observação. Nem tudo que fazem para você por amor te faz bem, né? Exatamente. Não deixa de ser tóxico. Sim. Continua. Exatamente. Tem uma frase que fala que o ambiente sempre vence. Então, se você quer viver outras coisas, novas experiências, coisas diferentes que ninguém viveu, você vai precisar sair daqui. E esse sair, desvencilhar de certas pessoas, por mais que você as ame, família, amigos, é dolorido. Mas faz parte do teu processo de evolução, porque você atinge novos patamares. Se você não sai desse ambiente para ir para outros ambientes, você não vai conseguir mudar e ser outra pessoa. E sabe o que a pessoa vai fazer? Vai repetir padrão. Aí, se você tá aqui ouvindo a gente agora e quer mudar a tua vida e tudo mais, perceba, você tá repetindo o padrão. E não é a mesma coisa exatamente, mas é no mesmo... às vezes você percebe que são em idades dos pais que você revive alguma situação. Sim. Ou que acontece aquela pré-queda, que né, alguns Sim. falam de pré-queda, tem um psicólogo que fala sobre isso na internet, né? Sim. Então, assim, você começa a repetir padrão. A escassez financeira, ou é o problema de relacionamento, né? É alguma coisa, por exemplo, uma doença que chega na mesma idade. São padrões que você está repetindo, porque você aceitou isso, você se condicionou a ser a mesma coisa. Tem uma personalidade que eu sempre tenho alguns problemas, que ao longo da minha vida sempre sofri com essa personalidade. E recentemente, eu sempre falei assim, por que essa personalidade sempre vem em mim? Qual que é o padrão que eu estou emitindo que atrai? Qual número? Não vou falar. Não, número. Não vou Não falar. pode falar cada um, não. Eu não vou falar porque cada um tem os seus karmas. Eu tô no 8, meus karmas são os 8. Então, você vai atrair pessoas do tipo 8. Já tô percebendo você vários. Eu vou falar também, eu atraí muitas pessoas do tipo 2 e não entendi o porquê, qual que era o padrão que eu estava emitindo. E esses dias, por uma relação com uma outra pessoa que não era do tipo 2, eu percebi o meu padrão e eu falei, gente, eu fiquei tão feliz, triste, porque sou quem eu sou. Mas vai ser um aspecto que eu não vou mais poder ser se eu não quiser mais esse tipo de situação na minha vida. Então foi um momento de dificuldade e felicidade você ter que falar, cara, agora eu sei que eu devo mudar esse comportamento. E nesse caso, você descobriu, vamos supor, um defeito teu. Ai, você não saiu perdendo por você ter um defeito. Você saiu ganhando porque você descobriu, porque sombras a gente tem de monte. Sim. Você saber lidar com elas,
Que é o Isso. Cara, com toda a minha relação com a espiritualidade, Jess, o que mais tem vindo pra mim é a palavra lidar. Eles sempre falam, né, a espiritualidade, eu tenho essa sensibilidade, então, quando eu recebo um recado, alguma coisa, é muito lidar. Como vamos lidar com isso? Sim. Quando eu fiz o curso de Enneagrama, eu falei que tinha problema com essa pessoa, com essa personalidade. Meu instrutor falou assim: duas coisas. Ou você aprende a lidar, ou você foge dessas pessoas até que você aprenda a lidar. Que é lidar também. Que é fugir, lidar, ele fugindo, porque enquanto eu não sei lidar, eu prefiro me afastar É. para não ter mais problemas. É. Me afastei, vieram mascaradas, novas situações, mascaradas dessa personalidade 2 vezes na sequência. Aham, E eu falei, então assim, você tá vindo mascarado, porque eu consigo identificar a personalidade. aham. E ainda assim a personalidade veio mascarada, então é algum padrão que eu tô emitindo. Que você tá querendo esconder. Só que tem uma coisa que eu não descansei, foi qual é o padrão? Eu sei que vai doer, talvez. Ou não. Também não doeu tanto quanto eu achei que ia doer. Na verdade, me libertou, porque eu percebi assim, cara, agora eu sei que eu estava delegando uma coisa que era vou colocar assim, um brilho meu. E eu estava colocando esse brilho na outra pessoa. Ela, peraí, não é isso. Então, falando em chakras e do poder pessoal, de você resgatar o seu poder, pegar o poder que você deu para outra pessoa para você mesmo. Claro, para você fazer poder acontecer. chegar aqui e trabalhar com amor, entregar e receber, conectar, você vai ter que passar pelo poder pessoal que é do Sim. estômago ali. E como do que eu chakra. ouvi isso? Trabalhando com outra pessoa que não era dessa personalidade. Mas eu falei, cara, olha que lindo, porque daí eu percebi que o problema, a autorresponsabilidade que você falou, Uhum. tem um problema daquela personalidade, sim, mas também tem um problema do meu lado. E pronto. Tá curado isso? Não sei. Você só vai saber quando chegar o outro vai vir ciclo outro. pra você. Aham, pra eu Daí, se perceber. você já tiver a competência Sim, pra lidar com isso, que é a habilidade, conhecimento e atitude certa, sim. aí você vai saber. Mas ficou muito mais leve de eu perceber. É incrível. Tem um certo. Até aqui é o problema da personalidade e até aqui é o problema da minha personalidade. Exato. Então agora ficou muito mais leve. Esses espelhos, né, são incríveis. Uhum. Ah, mas é isso, né, gente? É legal quando a gente começa a se descortinar para esse universo. Então, aqui, somos empreendedoras? Somos. Ela tá no caminho dela da educação, trazendo essa pitada de enneagrama junto, né? São duas coisas separadas, mas eu digo que não tem como separar. Você nunca vai tá falando desligar da enneagrama pessoa. quando tiver lá Não, de educação. eu sempre falo, a parte educacional, o enneagrama tá logo embaixo. Por quê? Porque a gente precisa lidar com pessoas. Aham. Então, todas as formas que eu trabalho a educação, tanto de uma forma mais artística, quanto de uma forma mais dessa parte da personalidade, do comportamento humano, da psicanálise, como você falou, de como o cérebro funciona. Então, eu estudo muito essa parte. Só que tá tudo entrelaçado. Tá tudo entrelaçado. Eu vejo isso mesmo sendo empreendedora, tô aqui comercializando uma situação, eu consigo ver que ainda tem ali, por trás de cada espaço mesmo comercializado, que eu ganho dinheiro com isso, que isso daí vem outra crença, né, que dizem que, se você ganha dinheiro, você não tá fazendo, O é como bem. se eu não estivesse fazendo bem, Uhum. porque tô vendo dinheiro. Fala sério, né? Não. O quanto que a gente carrega de crenças de, sei lá, 500 anos atrás. E é você agregar valor na vida da outra pessoa. Então, não importa se eu tenho que pagar um aluguel, se eu tenho que pagar. E a gente não fica, sem comer muito tempo, eu tenho que pagar comida, eu tenho que estar bem aqui. O ar que eu respiro, o ar-condicionado que eu tô respirando, né? Que eu tô aqui respirando o ar. A luz que a gente tá trabalhando, tudo pra estar na internet. Tudo tem um custo. Uhum. Então não tem como você não englobar isso. Isso daí seria utópico e ultrapassado. Uhum. E eu digo que quem entra nessa neura de aceitar isso não sai do lugar. Sim. Que é o que eles querem também, né? Uhum. Seja lá quem controla tudo isso, não quer que a gente cresça, Sim. né? Então, eu digo assim, eu consigo estar ali empreendendo e tudo mais, mas ao mesmo tempo, seja na comunicação, trabalhando na identidade da pessoa, ainda trazer um pouco da essência e tá sempre fazendo essa provocação, que é esse lado da espiritualidade que eu não vou mais tirar de mim. Sim. Eu não vou mais separar disso. Eu separei uma vida inteira e hoje não Certo. separo mais. Entender que cada um tem o seu papel. Exatamente. E esse é o seu papel. E eu tô vendo que cada vez mais as pessoas estão tendo que trazer esse cuidado e esse olhar mais profundo e mais analítico e mais, assim, até racional, não vou dizer que não é racional. Dentro da sala de aula, é o médico, e também mesclando um pouco com essa realidade que não deixa de ser abstrata, que é a arte, né? Essa expansão que a gente aqui acaba ficando transita. Sabe por que nesse pra mim a arte é universo? tudo? Porque o mundo nada mais é do que a obra de arte de uma expressão divina. Que é. Entende? Se Então, quando eu arte penso, é tudo. quando eu Arte penso é a em essência. espiritualidade, eu penso que a natureza. A natureza é uma obra de arte Sim. imensa. Sim. Então, tipo, eu não consigo separar mais as coisas, Sim. sabe? E Platão dizia que a verdadeira beleza se encontra apenas no que é natural, na natureza. Eu acredito super. Por isso que eu sou contra um pouco essa vertente de mudanças drásticas na aparência. Eu falei antes, né, no começo,
começo, brincando ali da história da construção, de você tá trocando informações que, né? Eu acredito muito na autenticidade, em você ser verdadeiro. Quando você consegue ser verdadeiro ao extremo, não tem máscara. Sim. E não tem nenhum tipo de interferência, de ruído. Sim. Você consegue gerar valor pelo quê? Você é. Pela energia que eu tô aqui Aham. reverberando e que Sim. tá tocando você e volta pra mim. Uhum. E essa dança linda da energia, tá na hora de a gente falar mais sobre isso, não dá mais pra esconder. A não ser que você queira ficar preso em resultados que a tua avó tinha, que tua avó tinha lá pra trás e que, né, desconsiderava, apesar de que, né, às vezes alguns antigos até eram mais, tinham muito mais sabedoria do que a gente hoje. Sim. Eu até acho que a nossa geração, a geração dos meus pais, talvez é um pouco da minha, ainda tá naquela coisa assim do tipo, tentou se adaptar ao mercado, deu uma patinada e ficou preso aqui. Uhum. Porque lá pra trás, onde viviam na natureza, e viviam nas fazendas, produziam a própria comida, eles tinham uma vibe diferente. Sim. Entendiam um pouco mais de erva, de energia, eles tinham uma vibe diferente. Embora a consciência ainda estava um pouco fechada culturalmente, Uhum. para alguns assuntos, para outros eles eram muito mais Sim. rápidos. Eu e o E a William- gente ficou patinando no mercado de trabalho, em agradar, agradar, agradar. Sim, eu e o William, que é meu marido, a gente brinca assim que quando a gente estava na escola, a gente estudava muito o êxodo rural. E a gente fala hoje que, nossa, deu errado o êxodo rural, Deu porque agora as errado. pessoas querem voltar para o campo, né? Tipo, nossa geração quer ter uma chácara, um sítio, para voltar para a natureza, né? Não, e para voltar pro tempo presente. Sim, Nessa vibe que a gente pegou de capitalismo selvagem, industrialização das coisas e a velocidade. tecnologia, a velocidade o que tudo ficou muito efêmero, as coisas perderam valor. Então, eu resgato na revista esse questionamento, vamos encontrar o valor, vamos trazer isso para a identidade, vamos mostrar. Então, o meu convite para trazer a Jess para a revista foi muito isso, agregar, olha a mulher que vocês conheceram hoje, olha tudo que ela está trazendo. Uhum. Isso é fantástico, né? Você conseguir trazer para a educação, assim como a gente vai conversar com outras, que Uhum. uma trouxe para medicina, outra da arquitetura. É legal você Sim. sentir que você pode também abrir suas asas e voar aí, Sim. que a gente vai aqui bater palma para você que está do outro lado, que está Uhum. sendo tocado agora por essa conversa. Sim. Ah, E eu que gostaria de dizer assim, que o resultado que a gente busca está no desconhecido. Então, todos os padrões que a gente vem repetindo e que a gente conhece é o conhecido. É o E o conhecido não é onde a gente quer estar, é onde a gente está no momento. Exatamente. Então, para a gente ir para o desconhecido, se a gente quer abraçar o mundo dentro daquilo que a gente gosta ou alçar os nossos voos, a gente precisa Se ir para o abrir para o desconhecido. novo. E eu sempre gosto de falar que toda vez que a gente tem a coragem de dar um passo no escuro, uma luz vai se acender. Porque foi assim para mim e tem sido assim. Mesmo passando por momentos difíceis, que a gente tem a todo É a momento. pedalada. Exatamente. Eu acredito nessa luz, e é essa luz que dá esperança Eu de também. continuar. Eu também acredito e eu vejo que isso é fé. Uhum. Porque a gente não precisa acreditar em algo necessariamente, ou tem muita construção cultural aí, tudo bem. A gente tem que acreditar na gente. Sim. É na força que a gente vai ter no próximo passo. Uhum. Acho que isso é muito lindo. Só que a gente não foi ensinado a Não acreditar foi às vezes. ensinado. E é por isso a importância do movimento das mulheres, de uma fortalecer a outra, nem que seja com um abraço, nem que seja com um sorriso, nem que seja prestigiando. Só o ombro, entregar o ombro para a pessoa. Às vezes não precisa falar nada, É. sabe? Eu sinto isso também. Uhum. Eu acho que a gente trabalha muito na mesma energia, mesmo com nomes diferentes e tudo mais, é uma frequência que a gente está trazendo aí para as pessoas. Eu através da revista, você através da educação. Uhum. E isso é lindo, né? Sim. Ah, eu amei. É o que move o mundo. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Adorei. Ai, que delícia, gente. Então, hoje eu vou pedir para vocês que antes de desligarem aí, sigam a Jess. O canal dela no YouTube é Gessana Mussolini. com 2 S. O Instagram também é Gessana Com Mussolini. J. Isso, J. Vamos com dois colocar S. aqui uma legenda. Isso. Gessana Mussolini. Uhum. E no Instagram também. Isso, no Instagram também, Gessana Mussolini. Muito bem. E eu vou pedir para vocês me seguirem também no Instagram, @tudocomunicavocê, que é o nome do meu livro, mas o você está VC, tá? Então, me sigam lá também. O meu canal também é o mesmo nome, Tudo Comunica Você no YouTube. E espero que vocês sigam a revista e fiquem de olho nos conteúdos, @revista Moda A, mais uma vez eu peço, né? E é isso, gente. Eu tenho esses 2 livros escritos, estão na Amazon, tá? Best-seller? Por Ana Macari, são 2 best-sellers, graças a muita teimosia da minha parte, muita insistência em empreendedorismo e desconstrução, que eu tive coragem de assumir o meu chamado e falar sobre essas coisas que a gente pode falar à vontade aqui agora, sem medo mais e sem nada. E ontem
Anteontem terminei o meu outro livro. Olha, Não, parabéns. eu vou lançar já, mas eu tô processo aí de construção de capa e correção. Uhum. Já vai pro ar. E é isso, porque é um chamado, é um sonho, é uma realização e é gostoso fazer. E eu acho que quanto mais você faz o que você gosta, mais energia boa você transita e é isso, né? E atinge mais pessoas. E daí, com isso, atinge mais pessoas. Sim. Uhum. E é isso, Jess, adorei. Obrigada Adorei mais uma também. Muito vez. obrigada pelo convite. Vou deixar aqui um Feliz Natal para vocês. A gente ficou aqui no ambiente de Pinheirinho e Uhum. tal, para desejar para vocês um 2026. Você viu que eu vim de branco por isso, tá? Uhum. Ano novo. Desejar um grande 2026 com muita luz, com muito propósito na vida de vocês, com construção, com coragem, com bastante vontade. E se divirta no processo, não foca só lá na frente. Uhum. Foca no hoje, que vai dar certo. Conto com vocês aqui vendo esses podcasts e um grande abraço.